Gostaríamos de te convidar para se conectar conosco através do nosso aplicativo. Se você chama a Igreja Casa Restaurada de lar e gostaria de semear no nosso ministério, considere doações, ofertas e dízimos através do app, transferência bancária ou em nossos cultos presenciais. Agradecemos a sua participação e aproveite o culto ao vivo. Boa noite, a paz do Senhor. Seja bem-vindo a mais uma ministração da Igreja Casa Restaurada. Divulgue aos seus familiares, amigos, compartilhe para que mais pessoas sejam edificadas pelo Senhor na noite de hoje. Quero falar sobre sonhos e coloco o seguinte tema: vivendo os sonhos de Deus. Você é uma pessoa sonhadora? Ou você nunca sonhou? E nessa noite eu quero falar um pouquinho sobre sonhos. E nada melhor do que falar de uma história muito conhecida nossa, mas creio que ministrará aos nossos corações a noite de hoje. Está lá em Gênesis, no capítulo 37, a história de José. Diz assim no verso 1 do capítulo 37. E Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Essas são as gerações de Jacó. Sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos. E estava esse jovem com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E José trazia uma má fama deles a seu pai. E Israel, que era Jacó, amava José mais do que todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice. E fez-se uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos os seus irmãos, aborreceram-no e não podiam falar com ele pacificamente. Verso 5. Sonhou também José um sonho, que contou a seus irmãos. Por isso o aborreciam ainda mais. José, o filho de Jacó, com 17 anos de idade, ele tem um sonho. E então ele comunica, vai falar para os seus irmãos, para sua família, aquilo que ele havia sonhado. E a Bíblia relata que Jacó, o pai, ele tinha um amor, um carinho muito grande por José, porque era o filho daquela com quem ele amava muito. E então ele tem um sonho, então ele fala para os seus irmãos. E o sonho é o seguinte: e eis que estávamos atando molhos no meio do campo, no verso 7. E eis que o meu molho se levantava e também ficava em pé. E eis que os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam no meu molho. Então eles disseram aos seus irmãos: tu, pois, deverás reinar sobre nós, tu terás domínio sobre nós. Por isso, tanto mais o aborreciam por seus sonhos e por suas palavras. Então José vai falar, vai relatar para os seus irmãos que ele vê um feixe de trigo se prostrando diante dele. Então ele fala isso para os seus irmãos, ele fala assim: o que você está querendo dizer? Que nós iremos se prostrar diante de você? Será que você está ficando louco, José? E ele acaba tendo outro sonho. E ele conta novamente para o seu pai e diz no verso 9: e sonhou ainda outro sonho e o contou a seus irmãos e disse: eis que ainda sonhei um sonho, eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim
E contando a seu pai e a seus irmãos, repreendeu seu pai e disse-lhe: que sonho é este que sonhaste? Porventura vivemos eu, tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti nessa terra? Então Jacó fala assim: ei, você está querendo dizer que nós iremos nos prostrar diante de você, eu, sua mãe e os seus irmãos? É isso que você está falando, José? José havia tido um sonho. Que culpa ele havia tido por ter tido um sonho? Então, por 2 vezes que ele sonhou e ele foi contar, ele foi repreendido. E os seus irmãos, então, se tinha ódio no coração dos irmãos, acabou tendo ainda mais ódio os seus irmãos por ele, porque ele falou assim: esse menino aí está com graça. Ele está achando que nós vamos nos prostrar diante dele. E todos os seus irmãos, os seus 11 irmãos, vão então para cuidar das ovelhas. E em determinado momento, Jacó falou para José, falou assim: olha, vai ao encontro dos seus irmãos e mande notícias, vê como que estão os animais, como que eles estão, e me mande notícias. Então, os irmãos já tinham aquela intriga ali com José, porque eles viam que Jacó, o pai, tratava melhor José do que eles. Ele tinha um carinho diferente com José, e que isso aborrecia demais o coração dos irmãos. Então, José foi realmente dar notícias para o seu pai, ver como seus irmãos estavam. E ele chegou na região ali onde possivelmente seus irmãos estavam, e ali em Siquém não estava, e até que um homem viu que ele estava... Sabe quando você está procurando algo, fica com aquela cara assim... Meu, cadê? E aí o homem então fala assim: ei, quem você está procurando? Ele fala assim: estou procurando meus irmãos que vieram cuidar das ovelhas, das cabras, mas eu não estou encontrando. Ele fala assim: olha, eu vi, eles foram para a região de Dotã. Então, José então foi atrás dos seus irmãos, que era mais adiante, mais uma caminhada, até que ele encontrou, de longe ele avistou os seus irmãos, e os seus irmãos também o avistaram. E quando os seus irmãos viram José, eles rapidamente ali tramaram e falaram assim: não, hoje é o dia que a gente tem que acabar com esse José. Acabou, José está se achando demais. Com esses 2 sonhos aí, vamos acabar com ele. Então, só que um irmão falou assim: ei, Rubem, falou assim: não vamos matá-lo, não façam isso. Então, os irmãos, bom, não vamos matar. Só que nisso vinha um povo vindo, que ia passar ali, que estava indo para o Egito, e eles então pensaram assim: bom, tivemos uma ideia, vamos vendê-lo. Nós vendemos e depois a gente leva a roupa lá para o nosso pai de José. E assim eles fizeram. Venderam José. E haviam colocado ele dentro de um poço, e quando viram esse povo vindo, eles então venderam José. José então vai lá para o Egito. E quando chega lá, ele é vendido para Potifar, que era um capitão da guarda. E ali, a Bíblia diz que tudo que José fazia, Deus era com ele. Tudo que José prosperava, tudo que José colocava a mão, prosperava. José era um homem abençoado. Mesmo naquela condição de escravo, Deus era com ele. E aqui eu quero abrir um parênteses, que não é o lugar quem faz você. Você é quem faz um lugar. Porque José, ele estava
com outro povo, longe da sua casa. Ele poderia, jovem, poderia então, agora vou cair na gandaia, vou fazer e acontecer, mas havia temor no coração de José. E ali dentro da casa de Potifar, então Potifar deu todo aval para que ele cuidasse de tudo dentro da casa. E um dia, e por várias vezes, a mulher de Potifar, ela foi se insinuando para José, e sempre José, saindo de fininho, ele falou assim, não posso fazer isso com meu senhor, não. O meu propósito aqui é outro, jamais eu iria contra o meu Deus, contra princípios. E até que um dia, ela pega a túnica, José fazendo os seus afazeres, ela então pega José ali e acaba tirando a túnica dele. E José, mais do que depressa, corre. Ele não fica. Ele poderia, pela situação talvez, ninguém está vendo, estou longe de casa, os meus pais não estão aqui. Eu posso me deitar com ela e ninguém vai saber de nada. Só que havia temor no coração de José. E José, mais do que depressa, correu. E quando a mulher de Potifar viu aquilo que José fez, ela assim, peraí, que José vai ter o troco. Então ela começa a gritar e chega Potifar e ela fala que, olha a túnica aqui de José, ele veio querer deitar comigo e eu comecei a gritar. Então ela quis inverter o jogo, mostrar que José que quis abusá-la. Então Potifar manda José lá para a cadeia. Tudo por conta de um sonho. Um sonho que veio da parte de Deus. Então começa uma trajetória na vida de José que ele nunca imaginava que iria passar. Então ele é levado ali para a prisão. E a Bíblia diz que Deus era com José. Mesmo naquela circunstância ali, Deus era com José. E eu quero dizer para você que independente da circunstância, da adversidade que você está vivendo, Deus, Ele é com você. Amém? E dentro ali da prisão, depois que José estava ali, foi colocado ali naquela cadeia o copeiro e o padeiro. Potifar se zangou e acabou jogando eles lá dentro da cadeia. E o interessante é que eles tiveram um sonho. Havia algo na vida de José que os outros não tinham. Que era Deus, era a presença de Deus. E aqueles dois acabam tendo um sonho e eles acabam falando para José. E José, então, interpreta o sonho. E passado 3 dias, acontece realmente aquilo que José havia interpretado da parte de Deus para a vida daqueles dois. E José, então, falou para o copeiro, olha, quando você sair daqui, lembra de mim. Não esquece que eu estou aqui na cadeia. Olha, não esquece que eu fui usado por Deus para a sua vida. Só que o copeiro saiu e ele não se lembrou de José. José havia passado por uma grande decepção pela venda, né? Foi vendido pelos seus irmãos. Um cenário de ódio. Aí a mulher de Potifar acaba caluniando, falando que José havia feito algo que não tinha feito. E agora, com o copeiro, aonde Deus usou para interpretar o sonho, e ele falou, olha, lembra de mim. Só que isso não aconteceu.
E José, então, ali continuou naquela cadeia. Até que o rei teve um sonho, o rei do Egito teve um sonho. E chamou todos os adivinhos para que pudessem interpretar o sonho. E nada aconteceu. Ninguém teve interpretação. Ninguém soube decifrar o sonho do rei. Até que lembraram de José. O copeiro lembrou que havia lá na cadeia um homem, um jovem, um rapaz que interpretava sonhos, que sabia decifrar os sonhos. Então, mandou chamá-lo, José. E então o rei fala o sonho para ele. E ele interpreta. Ele havia tido um sonho onde tinha 7 vacas gordas, bonitas, e 7 vacas feias. E essas vacas feias cobriam essas vacas, engoliam essas vacas bonitas. E José Deus deu a interpretação de que haveria 7 anos de tempos difíceis e 7 anos de abastança. E realmente isso veio acontecer. Então o rei colocou então José para estar auxiliando ali. E colocou ele como governador do Egito. Aquele rapaz, aquele jovem, com 17 anos, que havia tido um sonho e que acabou tendo um transtorno na sua vida, porque ele compartilhou um sonho que havia dado por Deus, que havia sido dado por Deus. Então, Deus era com José. E acabou vendo fome sobre toda a região, sobre Canaã. E o tempo que José, que foi 7 anos de fartura, ele acabou acondicionando os alimentos, começou a estocar, a guardar. E quando veio o tempo difícil, a crise, ele havia em abundância de alimento. Então começou a vir gente de todo lugar, porque ali havia comida. E ele era o responsável para distribuir os alimentos. E quando ele vê de longe, quem é que está? Os seus irmãos. Os irmãos de José vão buscar alimento lá na terra, aonde foi colocado o seu irmão. Só que já havia passado muitos anos. José já estava assim com a sua vestimenta todo caracterizado de egípcio. E também já havia passado anos. E ele não estava mais com aquele jeitinho de jovenzinho. Ele já era um homem. Então seus irmãos não reconheceram. Os irmãos de José não o reconheceram. Só que José sabia quem era. E acabou acontecendo de José dar o alimento para eles, e ainda colocou uma quantia em cada saco de alimento que os seus irmãos estavam levando para sua terra. José poderia muito bem falar assim: agora eu vou me vingar. Agora vocês vão ver o que vai acontecer com vocês. Eu fui parar na cadeia. Eu fui chamado de abusador, de estuprador, por conta de vocês. Agora chegou a minha hora. Vocês estão com fome, vocês vão morrer de fome. Mas esse não foi o papel de José. José recebeu os seus irmãos. E interessante que quando José está falando, depois que ele se apresenta
para os seus irmãos, há toda uma história aí que ocorre dos seus irmãos, que ele acaba levando, ele fala assim, olha, vocês são espiões, vocês estão vindo aqui para espiar, então eu quero que vocês, porque José sabia que havia um irmão que tinha ficado, o irmão mais novo, que era Benjamim. Ele assim, então já que vocês têm um irmão, porque eles falaram que um havia morrido e um tinha ficado em casa com seu pai. Então José fala assim, então eu quero que vocês tragam ele para mim. José sabia que havia esse irmão, Benjamim. E eles então voltam para casa e falam para Jacó, olha pai, nós precisamos levar Benjamim. E Jacó fica, ele fala assim, não, eu já perdi um filho, vou perder outro. Não, jamais, eu não vou permitir. E eles falaram, olha, o rei pediu para que eu levasse Benjamim. E acabou Jacó permitindo que Benjamim fosse. E José se apresenta aos seus irmãos. E ele fala assim, olha, sabe quem sou eu? Eu sou José. Aqueles que vocês colocaram dentro de um poço. Aquele que vocês tramaram a morte. Aqueles a quem vocês venderam como se fosse um lixo, um nada. Vocês venderam. Eu sou José. Mas não se preocupem. Sabe quem é que permitiu tudo isso? Foi Deus. Foi Deus quem me trouxe aqui. José poderia, talvez, soltar o verbo para os seus irmãos. Mas ele falou, não. Foi Deus quem me trouxe aqui. Tudo que eu passei para que hoje eu ocupasse a posição de governador, eu tive que passar por um processo. Mas Deus ia à minha frente. Foi Deus. Querido, por isso, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas cooperam. Muitas vezes nós estamos vivendo situações que nós não estamos entendendo e falando assim, como Deus falou isso para mim, que ia acontecer isso, e parece que as coisas estão totalmente contrárias ao sentido de você ver isso se realizar. Todas as coisas cooperam. Hoje você não está entendendo, lá na frente você vai entender o porquê. Há um processo. Entenda esse processo que você está passando, assim como foi com José. Deus era com José. E ele então se coloca ali, de uma maneira, com amor. E dizendo, foi Deus quem permitiu tudo isso. E eu quero contar a história de 3 árvores para você. Nós estamos falando de sonhos. E havia numa cidade 3 pequenas árvores. E elas sonhavam, e elas falavam uma para as outras. Ai, quando eu crescer, quando eu for grande. Então, uma disse assim, olha, a primeira árvore disse, olha, quando eu for grande, o meu sonho é ser um baú mais precioso do mundo, cheio de tesouros. A segunda disse, olhou para um riacho e suspirou e disse assim, eu quero ser um grande navio para carregar reis e rainhas pelo mar. A terceira árvore olhou para o vale e disse, eu quero ficar no mais alto da montanha, crescer tanto, mais tanto, ao ponto das pessoas olharem para mim, levantarem seus olhos e pensarem em Deus. Vão lembrar que existe um Deus que criou todas as coisas. Muitos anos se passaram e vieram os lenhadores para cortar aquelas árvores. E elas, ansiosas, porque iam ser transformadas naquilo que elas sonhavam.
E a primeira árvore, quando acabou sendo transformada num coxo de animais, coberto de feno. A segunda virou um simples e pequeno barco de pesca carregando pessoas e peixe todos os dias. Essa que queria se tornar um grande navio para carregar reis e rainhas. A terceira, mesmo sonhando em ficar no alto da montanha, acabou cortada em grossas vigas e colocada de lado num depósito. E todas as três se perguntavam: para que isso? Acabou o nosso sonho. Nós somos cortadas. E no que nós somos transformados em algo que não era isso que nós sonhávamos. Mas numa certa noite, cheio de luz e de estrelas, onde havia 1000 melodias no ar, uma jovem mulher colocou seu bebê recém-nascido naquele coxo de animais. E de repente, a primeira árvore percebeu que continha o maior tesouro do mundo, que era Jesus. Aquela que queria ser transformada num baú muito precioso, entendeu que ali havia o Salvador, Jesus. A segunda árvore, anos mais tarde, acabou transportando um homem que acabou dormindo num barco. E no meio de uma tempestade, quando estavam quase afundando, o homem levantou e disse ao mar revolto: sossegai. Num relance, a segunda árvore entendeu que estava chamando, que estava carregando o Rei dos céus e da terra. Tempos mais tarde, numa sexta-feira, a terceira árvore espantou-se quando suas vigas foram unidas, formando uma cruz. E um homem foi pregado nela, pois fora nela condenado à morte, mesmo sendo inocente. Logo sentiu-se horrível e cruel e falando: nossa, esse não era o meu sonho. Ser transformada numa cruz e carregar um homem inocente que mal fez algum para a humanidade. Mas no domingo, o mundo vibrou de alegria e a terceira árvore entendeu que nela havia sido pregado um homem para a salvação na humanidade. E que as pessoas sempre se lembrariam de Deus e de Jesus Cristo de Nazaré. Essas três árvores sonhavam. E de repente, quando foram cortadas, achando que iam ser transformadas naquilo que elas sonhavam, parece que, a princípio, meu Deus, olha no que eu me transformei. Só que de repente, começou aquilo que parecia vazio, começou a se tornar vida e com sentido. Você tem sonhos. Eu quero dizer para você, se você um dia uma pessoa disse para mim: eu nunca sonhei, porque toda vez que eu planejava, que eu sonhava, nunca acontecia daquela maneira. Sempre diziam não. Então, há muitos anos que eu não sonho, eu não sei o que é isso, eu não planejo nada. E eu não sei se você se encontra dessa maneira, sem sonhos. Você parou de sonhar, sem esperança. E eu quero dizer para você, volte a sonhar, volte a se alegrar, volte a olhar a vida com esperança, com alegria. Estamos vivendo, sim, dias difíceis, de muitas notícias ruins, mas eu quero dizer para você que o sol nunca deixou de brilhar, que sempre depois da tempestade vem a calmaria.
dias de chuva, de tempestade, você diz, meu Deus, o que é isso? Que frio! O sol, ele está lá. Ele nunca deixou de brilhar. Jesus, ele cuida de você. Receba isso no seu espírito. Deus cuida de você. Ele quer que você volte a sonhar. Volte a sonhar. E se você nunca sonhou, comece. Comece a sonhar. Comece a ter esperança e falar, Senhor, porque o Senhor vive, eu posso crer no amanhã. Porque Jesus vive, porque Ele morreu naquela cruz e ressuscitou o terceiro dia. Eu e você, nós podemos sonhar. Nós podemos acreditar que o amanhã será melhor do que hoje. Sonhe em nome de Jesus. Volte a sonhar. Volte a sonhar. E quando os irmãos de José viram ele de longe, eles disseram, lá vem o sonhador. Ah, querido, eu não sei qual é a palavra que você recebeu, que talvez te paralisou, deixou você estagnado, mas eu quero dizer para você, volte a sonhar. Volte a crer. Volte a crer que o amanhã será melhor do que hoje. José não tinha ideia do que ia acontecer. Quando os irmãos de José foram, quando ele já estava como governador do Egito, e os seus irmãos foram lá buscar comida, e eles se prostraram diante dele, o sonho que José havia tido. Os irmãos puderam lembrar, e aquele sonho que nós debochamos, olha aí acontecendo. Que você comece a viver os sonhos de Deus. Ouse a sonhar. Acredite. Você está falando com alguém que sonha. E eu falo, Senhor, enquanto eu tiver vida, eu quero continuar a sonhar. Em nome de Jesus. E eu quero rapidamente contar um testemunho aqui das minhas bodas de prata. Há 4 anos atrás eu fiz bodas de prata. E nós estávamos vivendo um tempo muito difícil financeiro, uma crise, tivemos que vender o nosso caminhão da empresa, o nosso carro, para colocar na empresa, para poder honrar com os compromissos. Graças a Deus nós nunca ficamos devendo nada, mas nós tínhamos que fazer dinheiro. E aí estava perto das nossas bodas de prata. E eu tinha um sonho de casar nos meus 25 anos, novamente, com o mesmo marido, de fazer uma celebração das bodas de prata. Só que pelas questões financeiras não era possível. Só que eu tinha um sonho. E Deus, Ele sabia desse sonho. Deus moveu a igreja, moveu a família para que isso acontecesse. E eu tive as minhas bodas de prata, a cerimônia. Tudo que você imagina num casamento teve. As pessoas pagaram para que acontecesse a festa. No tempo difícil que nós estávamos vivendo, como que as pessoas ainda iam pagar para ir na festa? E ainda não bastasse isso, né? Nós ainda recebemos ofertas dos que estavam ali na festa. Nós ganhamos lua de mel, nós ganhamos dia da noiva, eu ganhei o dia da noiva, tapete vermelho, fotos, tudo, buquê, tudo que você imagina. E foi uma cerimônia linda. Esse é o nosso Deus, que realiza sonhos. Querido, nada fica desapercebido aos olhos do Senhor. Deus, Ele conhece. O livro de Salmo diz, descansa no Senhor. Ele concederá o desejo do teu coração. Descansa. Descansa, que Ele vai realizar o desejo do seu coração. Que em nome de Jesus, que você volte a sonhar. E eu quero orar com você nessa noite. Você pode fechar os teus olhos. Senhor Jesus, eu coloco, Senhor, a vida de cada um
de cada querido que está ouvindo, Senhor, essa mensagem. Que o Senhor possa estar indo ao encontro dessas pessoas, Senhor. Deus amado, em nome de Jesus, aqueles que pararam de sonhar, que volte a sonhar, Pai. Deus, aqueles que nunca sonharam, oh Deus amado, que comecem a sonhar, que comecem a crer, a ter a esperança, que com o Senhor é melhor. Que o Senhor é aquele que realiza sonhos, Senhor. Sim, estamos vendo dias difíceis, mas o Senhor é aquele que realiza sonhos ainda no dia de hoje, Senhor. Por isso, Pai, toma cada um nas tuas mãos. Eu declaro a bênção do Senhor que enriquece, não acrescenta dores, sobre cada um, Pai, em nome de Jesus, sobre cada família, cada mulher, cada jovem, Senhor, em nome de Jesus. Que a tua mão poderosa, Senhor, esteja sobre eles, Pai, em nome de Jesus, ó Pai. E que os teus sonhos se realizem, Senhor, sobre cada um na noite de hoje, Senhor. Em nome de Jesus, eu declaro a bênção do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Que o Senhor te abençoe. Até a próxima, em nome de Jesus. Participe conosco do Louvor Financeiro. Para depósitos bancários, acesse a conta corrente disponível em sua tela ou o QR Code. Para transferências Pix, acesse oferta@casarestaurada.org. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. 2 Coríntios 9:7. Agradecemos sua participação e que Deus te abençoe. Ficamos felizes com a sua participação. Se você ainda não se inscreveu, inscreva-se no nosso canal para não perder nenhum conteúdo e que Deus te abençoe. Nos vemos na próxima.